Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite para quem nos vê e nos ouve depois. Está começando mais um episódio do nosso podcast Café com Low Carb. E hoje Vamos falar do que eu mais gosto. vamos falar de emagrecimento comportamental. Exatamente. Tá, 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 tá. Pior são sonoplastias. Sempre que põe a sonoplastia assim fica bom, Você né? sabe que vai enviar o merda. Sabe que o episódio fica sensacional. Vamos lá. Vai você, né? É você que faz essa pergunta. Tá. Isadora Domingues da Costa de Castro. Achei que ia errar meu nome já. Jamais errarei. Escrevi na cola aqui. Por que raios você acredita que o emagrecimento é comportamental? Tempo! Primeiro, eu acredito que tudo que a gente faz, ele envolve o comportamento humano. Tudo. Então, não importa se você tem um objetivo de ter um emprego melhor, a emagrecimento. Tudo é comportamental. Partindo dessa premissa, por que emagrecimento é comportamento? Primeiro, é sobre o ambiente que eu fui criada e a mentalidade que aquilo me gerou. Então, se eu sou criada num ambiente que todo mundo em volta de uma mesa só levanta dessa mesa quando acaba a comida, eu criei um padrão de comportamento. Eu também vou crescer e vou passar isso para os meus filhos, né? Na linha de sucessão ali. Então, isso vai virar um comportamento. É um comportamento que eu aprendi e que eu vou reproduzir e vou replicar. Sabendo que os hábitos das pessoas são replicáveis porque são copiados, então eu não aprendo um hábito, eu copio um hábito. Eu vejo alguém que lê muito. Legal, também quero ler muito. O que essa pessoa faz? Vou copiar ela da minha maneira. Vou adaptar aquilo que ela faz ao meu estilo de vida. Legal. Se eu vejo uma pessoa que faz um emagrecimento rápido, o que ela faz? Eu vou acabar adaptando até que aquilo vire um hábito. Isso também é comportamento. Criar padrões a partir dos hábitos alheios também é um comportamento. E aí eu pedi para você anotar aqui algumas coisas, que eram mentalidade, ambiente, ação e hábito, que é justamente por aí. Primeiro você cria uma forma de pensar. Qual é a forma de pensar mais doida que as pessoas têm sobre emagrecimento? Que é difícil, que é um sacrifício, que dieta é complicado, que você vai sofrer fazendo dieta. Isso tudo é mentalidade. Quando eu passei a entender como funcionava o meu corpo, como que funcionava a forma que eu pensava em relação à comida, isso mudou. Hoje eu sei que emagrecer é simples, é o básico. E não estou falando aqui de déficit calórico, o que você tem que comer, é muito mais como você come, o porquê você come, do que só a sua lista de compras. E aí, por que a gente tira disso uma lição? Que se não fosse parte da mentalidade, todo mundo tem uma ferramenta chamada Google hoje em dia. Então, não é falta de cardápio. Não é. Todo mundo entra lá, cardápio 7 dias, cardápio detox, cardápio low carb. Hoje em dia o Google tem tudo. N nutricionistas que você atribui que não prestou para você, na verdade ela fez o trabalho dela. Ela te entregou, você não executou por parte da sua mentalidade, do seu comportamento. E de onde que vem isso? Essa parte de ambiente vem da onde a gente vive, ou seja, da onde você mora, com quem você mora, da onde você trabalha, às vezes aonde você estuda. Aquele ambiente, você vai ser uma média daquele ambiente. Então, se dentro da sua casa tem as pessoas que vivem tem uma geladeira recheada de doces, recheada de gordura hidrogenada e tudo mais, que aquilo a gente sabe que não faz bem para o corpo, qual é a probabilidade de você não comer aquilo e ser totalmente diferente? É muito baixa. O ambiente influencia, né? Alguns estudos falam que o ambiente influencia 40% dos nossos resultados. Então, você tem que lutar. Pegar esses 60%, ser totalmente contrário àquilo que você vive e lutar contra isso para que tenha a média daquilo que você procura. Então, quando a gente fala que emagrecimento é difícil, que emagrecimento é complicado, que é sofrido, na verdade ele faz parte da sua mentalidade porque você foi criada ou está num ambiente que ainda não proporciona aquilo que você quer. Então, esse é os primeiros pontos.
Tá aí. Qual é o segundo ponto? Não, gente, eu falei os primeiros pontos. Ah, Que eu queria saber se você tem alguma outra pergunta. Ah, Já não. respondi que era o comportamental. Por quê? Ah, perfeito. O porquê era a minha pergunta. Você já Tá, então vou respondeu. continuar. Perfeito. Então tá. Pode continuar que a aula tá boa. A partir do momento que a gente tem na PNL, eu falo bastante sobre PNL aqui, mas é uma estrutura de pensamento que a gente tem. A gente tem nossa base de pirâmide, que é a sobrevivência. Então, qual é o seu instinto de sobrevivência? Ter um comportamento sobrevivente, você precisa comer. Então, se você tiver fome, aquilo vai influenciar o teu comportamento. Se você estiver num ambiente que tem escassez, aquilo vai influenciar o teu comportamento. Então, uma base do princípio de sobrevivência, que era a fome, a gente eliminou hoje em dia. Isa, mentira, tem um monte de gente passando fome. Mas a gente, ao passo do que a gente tem desigualdade mundial, que realmente temos pessoas que passam fome, nós temos muita disponibilidade de comida. Não necessariamente a comida que todo mundo deveria comer. Mas hoje em dia ninguém sai para caçar. Exatamente. Antigamente todo mundo precisava sair para caçar. Eram núcleos, ambientes familiares, então você sabia que o homem saía para caçar, a mulher cuidava da cria, da casa, tal, não sei o que, assim funcionava. E aí... Hoje em dia você vai no supermercado. Hoje em dia você vai no supermercado, exatamente. A caça é você trabalhar... Dirigindo de carro, vai lá, para no supermercado, faz a lista de compra exatamente. E você trabalha... Qual é a caça hoje? Em busca dos boletos. Você trabalha, sabe que você precisa trabalhar para você ter a sua base de sobrevivência repleta ali. Isso também é ambiente. Então, a forma de mentalidade dessa parte de comportamento de dieta vem dessa parte de como que eu vou fazer, da onde que eu vou conseguir. É meu instinto de sobrevivência. Então, muitas pessoas, quando a gente fala de low carb, bate nesse ponto. Porque a low carb não é tradicional a gente aprender lá na escola, por exemplo, porque a base de pirâmide alimentar para todo mundo é massas, pães, farinhas, etc. Quando você fala, não, eu reduzi meu carboidrato, eu tenho algumas pessoas na família que olhou para mim e falou, você vai passar mal, você não pode ficar em jejum, você vai desmaiar. Carboidrato é essencial. Carboidrato é essencial. Você não vai ter energia. Exatamente. Então, isso é o quê? Mentalidade, ambiente de como elas aprenderam e hábito de como elas replicaram. A outra que eu bato bastante, que é a questão de hábito, eu não sei fazer de outra forma, porque eu aprendi daquela maneira. Então, eu acordo de manhã e vou tomar café da manhã. E, na verdade, o seu corpo está desidratado. Mas se eu não sei disso, porque meu ambiente não favoreceu isso, vai faltar ação de beber água. E aí a gente tem um monte de gente hoje em dia que tem dificuldade de se manter hidratado pelo simples fato de não viver em um ambiente que proporcionou isso. Então, antigamente, mesma coisa. Eram jarros de água que tinha antigamente aquelas jarrinhas bonitinhas que ficavam ao lado da cama. Hoje é raro as pessoas que se preocupam com a hidratação. O tempo todo. Não, mas eu tenho fome o tempo todo. Não é fome, é sede. Sempre tem o jargão lá, né? Que é hashtag essa fome é sede, inclusive dá na garrafinha. Mas é por quê? Porque o ambiente te favoreceu a criar o hábito de que você tem fome a hora que acorda. Isso virou um hábito absurdo a ponto de ser tão automático que você não para pensar. Você só faz. Então, o que eu falei dos hábitos no começo? Que a gente copia os hábitos das pessoas. Então, eu não sei, eu não questiono, porque vem hierarquicamente de alguém, então vem dos meus pais. Eu não vou questionar os meus pais, porque a gente não é criado, mais uma vez, o ambiente dos quais a gente convive, a gente não é criado para questionar quem vem de cima. A gente é criado só para obedecer. Então, se eu não questiono aquela coisa que vem de cima, aquele hábito que vem de cima, eu só reproduzo. Eu reproduzo e replico. Aí eu passo para frente. E assim, todo mundo criou o hábito de tomar café da manhã. E, ai, meu Deus do céu, você que não toma. Então, isso foi criado ao longo dos anos. Também não era algo habitual. O café da manhã em si, pode até me corrigir se eu estiver errado, mas ele foi meio que implantado na gente, porque não existia esse hábito. E foi implantado e aí pela indústria de cereais. Nos Estados Unidos,
pela indústria de cereais, eles Exatamente. pensaram, opa, a gente precisa colocar... Mais uma alimentação na vida das pessoas para poder vender mais vezes. Exatamente. E como que faz isso? Criando uma nova Um rotina. hábito. Criando um novo... para que seja criado um novo hábito. E aí... A partir daquele momento foi se instalando. E estudos, né? Estudos que favorecem essas indústrias foram falando que café da manhã era essencial, que precisava, Que é a primeira refeição que é a primeira do refeição dia. e mais importante do dia. A gente sabe hoje em dia que é mentira. Então isso fez o quê? Um hábito. Aí você aprendeu com seus avós. Que aí seus pais aprenderam também. Passou para você. Como que você vai questionar os seus Você avós meio lá que atrás? nasce, começa a crescer, se desenvolver, você fala assim, mas todo mundo faz isso? Por Como que é que que eu eu não não vou vou fazer? Exatamente. Então é o ambiente, criou um hábito, que criou uma mentalidade e que logo você não vai rebater, porque essa mentalidade de rebater e questionar, por que eu faço isso? Eu preciso disso? Por que tem gente que faz diferente? Então essa mentalidade é criada através de comportamento. Então tudo, na verdade, é comportamento humano. Perfeito. E essa parte das emoções, o quanto isso é, como eu vou dizer, importante não, o quanto isso influencia nessa parte comportamental. O quanto a pessoa precisa estar com as emoções equilibradas para poder levar essa parte dos comportamentos de forma que não vai escorregar ou fazer alguma besteira. Tá, vamos lá. Eu vou fazer uma analogia aqui. Para quem estiver ouvindo, para quem estiver vendo, faz o seguinte exercício. Pense em alguém que vocês amavam muito e se foi. A pessoa faleceu, não tá mais... Era um ente querido da família, um amigo, uma pessoa muito querida. Automaticamente, se faz muito tempo, você vai sentir saudade. Se faz pouco tempo, você vai sentir tristeza, vai sentir falta. Porque o tempo vai trazendo sentimentos diferentes. Quando eu falei para você pensar, eu instiguei teu cérebro a um ambiente, a buscar. Buscou memórias. Aquilo te gerou o quê? Sentimento, que foi o que eu trouxe. Ou vai te gerar uma emoção, ou vai te gerar saudade, ou vai te gerar tristeza, dependendo do tempo e da qualificação daquela pessoa na tua vida. Então, quando a gente pensa nisso, gera uma emoção, automaticamente vai gerar uma ação. Isso é um padrão de comportamento. O cérebro faz diversos padrões como se fossem caixinhas para que a gente economize tempo. Então, você pensou, gera uma emoção, você gera uma ação. Não tem como ser diferente. Pensou, gerou emoção, gera uma ação. Ah, não, eu não sou uma pessoa sentimental. É sim, você é a pessoa às vezes tão sentimental que inclusive a emoção é teu automático. Você não sabe perceber a emoção, mas ela existe. Então, você tá num ambiente que, sei lá, estão falando de política, e aí alguém discorda da tua opinião, você estava quietinho, você pensou, gerou uma emoção de raiva, aí você discute com aquela pessoa. Isso era o quê? É um pensamento que gerou uma emoção, que gerou uma ação. No emagrecimento é a mesma coisa. Então, a gente atribui a alimentos significados. Tudo que a gente come tem um significado. Se eu tô fazendo uma dieta agora, aquele alimento faz parte do significado de dieta. Se eu tô relacionando, por exemplo, vou dar o meu exemplo, bolo de cenoura, vai relacionar o significado de conectar mais a minha família. Então, eu tenho esse valor muito forte, me lembra muito minha avó, foi o primeiro bolo que eu fiz quando eu era criança, foi aquilo que minha avó me ensinou. Então, o bolo de cenoura, que quem faz muito parecido é minha tia, se eu tiver à frente dele, automaticamente vai gerar um pensamento, vou lembrar, vou ter aquelas memórias, vai gerar uma emoção e a ação vai ser de comer. E se eu não tiver controle suficiente e entender como isso funciona, eu vou comer a forma inteira. Porque a forma de eu estar próxima daquela pessoa que eu sinto falta, que eu sinto saudade, é comendo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso é fome emocional. E aí eu quero que vocês tenham em mente aí, anotem se vocês puderem, existem 3 tipos de fome. A fome emocional, a fome habitual e a fome física. As 3 são comportamentais? Fazem parte de um padrão. Essa que eu expliquei, fome emocional. E agora, se todo domingo
eu tenho essa mesma coisa de, vamos supor que todo domingo minha tia faça esse bolo, todo domingo eu faço a mesma coisa, ela deixou só de ser uma fome emocional para E ser virou habitual. Entrou num hábito. Necessariamente eu comi porque eu precisava? Não. Não. Eu comi porque aquilo me gerou uma emoção. Gerou até um espaço, né? E as emoções são tão fortes, elas mexem com nossos hormônios. Tanto que uma pessoa com raiva, qual é a primeira coisa que ela fala? Me doeu até o estômago. Eu estava tão nervoso que me deu um piriri. Ou seja, foram dando reflexos dentro do seu corpo que fez com que outros hormônios fossem ativados fora do mecanismo dele de funcionamento, porque você teve um sentimento. Então, uma sucessão de sentimentos que a gente tem através de pensamento, hábito e assim sucessivamente. E levando em consideração a fome física, por que ela é comportamento também? Porque a gente habitua o corpo a comer em horas. Então, eu almoço todo dia meio-dia. O corpo vai ter fome de verdade. Come de 3 em 3 horas. Vai ter fome. De verdade. fome Dependendo de 3 em 3 do horas, que você come, o corpo vai ter os hormônios ativados e você realmente vai ter fome de 3 em 3 horas. Não significa que você precisa comer de 3 em 3 horas. Talvez você precise modificar a tua dieta. Mas você Quando fez você for um hábito. quebrar esse padrão, você vai sentir fome na terceira hora. Exatamente. Você bem provavelmente vai ter que desviar o percurso aí para quebrar o padrão. Exatamente. Então, todas as fomes que a gente tem, elas são construídas através de um padrão de comportamento. Então, eu tenho, todo dia, depois do almoço, eu tenho que comer um doce. Isso é uma fome habitual e emocional. Sim. Às vezes, a emoção... Provavelmente ela começou como uma fome emocional, né? Sim. Vou comer esse chocolate hoje porque eu tô E vira afim. habitual. E aí a pessoa no dia seguinte come de novo, no terceiro dia, quando ela termina de almoçar, o cérebro já pede, opa, e cadê aquele meu chocolatezinho? Tem um exemplo E muito aí claro virou dessa habitual. fome emocional depois de doce pós as principais refeições, que é quando a gente é criança e que os pais ou os avós falam, você só pode comer o docinho depois que você raspar o prato. E aí às vezes você come até o final só para poder comer o doce. E aquilo vira e isso te resgata a infância. Então, se, eu tô num dia estressadão aqui no trabalho, aquilo não tá bem pra mim, e aí, preciso resgatar aquela infância. O que eu vou fazer? Vou comer. Fora Então, que nem sempre a pessoa faz tudo de forma consciente, né? Às vezes ela... A maioria de forma inconsciente. Exatamente, ela faz de forma inconsciente. Por causa dessa coisa, dos hábitos, e os hábitos, eles não são tirados. E a medicina tradicional, a nutrição tradicional, não faz você pensar na parte de comportamento. É como se fosse assim, não me importo sobre o seu comportamento, eu quero que você faça. Mas se eu não entendo o comportamento, eu vou abandonar aquele plano porque ele não consegue conectar. Sim. Então eu preciso construir. E lembrando uma coisa, construir novos hábitos não significa que você deixou os outros para trás. Que você eliminou. Você não elimina. Nunca é eliminado, ele é você substituído. Substitui. Então pode ser que às vezes você come um doce e aquilo te rebusque de novo todas aquelas ações que você conseguiu eliminar. E é mais difícil às vezes você levantar de uma derrapada do que você iniciar uma dieta nova. E isso faz parte de mentalidade, porque eu tive uma derrapada aqui, comi mais do que eu tinha necessário, amanhã eu recomeço. A palavra recomeçar, se tiver um significado complicado para você, talvez você não consiga recomeçar. Então, amanhã eu inicio um novo processo. Um novo processo fica mais fácil para você? Então, isso também faz parte de mentalidade, da forma que você encara toda essa área de alimentação, comportamento, padrão, é a forma que você faz. Tem um programa que a gente assiste bastante, que é o... Qual? Como é que é o nome? Em vez de emagrecer agora, o outro... Emagreci agora, o outro é... Do Dr. Now, enfim. Tá. Esqueci agora, fugiu. Eu também não vou lembrar. E aí o Dr. Now, ele vai e pega pessoas com mais de 270 quilos para poder ajudar elas a emagrecer, a fazer a bariátrica. E nesse programa, o curioso é que a grande maioria dos casos, se você for assistir vários programas, o Dr. Now não consegue emagrecer a maioria das pessoas. Eles, geralmente, 90% dos casos, ele tem que encaminhar a pessoa para psicólogo. Porque e o psicólogo tá alinhado ao trauma de infância. Exatamente. Comer. E aí o psicólogo vai lá e vasculha a vida da pessoa para entender chegar. essa relação da pessoa com a comida. E aí, geralmente,
tem um alguma coisa abuso, entranhada, que é um abuso, alguma coisa assim, que fez com que a pessoa comesse compulsivamente. Eu vou até deixar aqui. Minha família nunca passou fome, mas eles tiveram vontades. Então, é até curioso você entender que quando eles vão viajar, pode perceber, qualquer um que vai viajar na minha família, qual é a primeira coisa que eles voltam falando da dieta, Dos restaurantes, aonde do que eu fui comeu. comer. Não importa, o cara tá no Egito, tá lá, nossa, pirâmide, não importa. O que ele comeu é muito mais importante sobre o que ele viu. Por quê? Porque eles tinham muitas vontades de ter algumas coisas que eles não podiam ter porque não tinha grana. Eles eram em 4, né? Até nascer minha mãe foram em 4 durante muito tempo. E minha avó não trabalhava na época, né? Na época só meu avô trabalhava. E eles tinham algumas coisas que eles eram obrigados a comer porque ou comia aquilo ou não tinha. Então, não passaram fome, mas passaram vontade. Então, hoje, quando tem comida, a comida é até acabar. É muita comida para a quantidade de gente. Um outro exemplo, eu tenho uma tia, eles moram em 3 pessoas na casa. Tem 3 geladeiras. Então, assim, parece uma loucura, um absurdo. Mas é aquela coisa de, meu Deus, se eu não tiver, pode ser que falte. Então, isso remete àquela infância que ainda não foi curada. Não teve tá tudo bem, não vai faltar mais, fica tranquilo. Então, existe isso. E o pessoal que passou pela inflação na década de 90, que a gente sabe, eu nasci, a coisa estava já assim caminhando com o plano real, né? Eu sou de 94, mas eu já estudei bastante sobre esse tema. As pessoas tinham que fazer compras do mês em um único dia, porque no dia seguinte... O hábito da família brasileira de compra mensal vem dessa época da inflação, porque os preços eram etiquetados todo dia. Então, não que não seja agora, né? Então, quando você recebia o dinheiro, você já pegava o dinheiro. Só que a inflação comprar. Na época era tipo 70% no dia, 80% no dia. Então, a pessoa recebia o dinheiro e corria no supermercado. Os países que estão sendo liderados pela esquerda agora, por exemplo, no Argentina e etc. Mas não vamos entrar no mérito de política, é só para dar o exemplo mesmo. Esse exemplo de a família precisa estocar comida é um comportamento. E aí, às vezes, ela estoca comida, ela faz comida mais do que o necessário, porque tinha esse hábito lá embaixo e foi passado dos pais para os filhos e assim continuou. Mas para quem não sabe, esse negócio de compra mensal é só no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe isso. A gente não tem, por exemplo, esse hábito de compra mensal. A gente geralmente compra semanalmente. Coisa para semana. Inclusive porque você mantém mais fresco os Fora alimentos. Que não dá para você comprar fruta mensal, verdura, tem coisas que obrigatoriamente você precisa comprar com uma periodicidade menor. Como a nossa lista de compras é uma lista enxuta. Além de enxuta, ela é bem orgânica, né, digamos assim. Acaba que a gente... Comida de verdade estraga, gente. Comida de verdade estraga, exatamente. Então, e a gente nem tem... A gente mora num apartamento, nem tem tanto armário, assim, pra guardar comida, né? Mas é por isso. Então, hábitos que vocês... que eu posso deixar pra vocês, assim, de mensagem, caminhando pro final aqui, é que os hábitos, vocês constroem da maneira que vocês quiserem. E a rotina saudável, você constrói a partir de pequenos hábitos. Então, você vai tendo um hábito, no episódio anterior a gente falou de disciplina, você tem disciplina, e aí você vai fazendo com que aquilo vire tão automático que quando você emagrece, você mal acredita que emagreceu, tão simples. Porque você buscou informação, você aplicou o que tinha que aplicar, teve disciplina para fazer, criou novos hábitos e entendeu o comportamento. Então, entendam o comportamento de vocês antes de querer aplicar um cardápio. Muito bom o episódio. Podemos chegar ao fim ou você quer deixar mais alguma dica aí pro pessoal? Não, podemos chegar ao fim. Então, vamos deixar uma dica que é siga as suas redes sociais. Gente, voltei a fazer blog, voltei a fazer as newsletters. O canal do YouTube vai voltar a ser alimentado também essa semana. Isso aí, disciplina. Eu tava aqui, a coisa tava indisciplinada. Tava voltada para muitas coisas e acabei não fazendo nada. Então, sigam lá Isa Domingues, que vocês vão ter o conteúdo sempre atualizado. Quem quiser me seguir, @eucarlos.castro. Agradecer a ilustre presença do nosso querido PI Produções, que é @PI Foto, sem 7. Não tem 7 no PI. E
Agradecer a presença de todos vocês. Peguem esse episódio, encaminha no grupo da família no WhatsApp, porque sempre tem alguém na família lá que precisa ouvir. Ou se você tem mais algum verdade, hábito né? que foi criado, você não queria esse hábito, e ele foi criado pela tua mãe, pela tua avó, fala, por que eu como demais? Culpa tua. Mentira, a gente exatamente. tem autorresponsabilidade. É. O hábito dá pra ser transformado. Mas pode deixar o comentário aqui no YouTube ou manda direto lá no nosso Instagram que a gente responde todo mundo. Isso aí. Então é isso. Obrigado. Espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.